E aí, torcedor tricolor, bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. No meio das turbulências que cercam o futebol brasileiro, o São Paulo viveu recentemente uma das maiores vitórias fora das quatro linhas. A renovação contratual de Lucas Ferreira, uma das joias de Cotia. Mas não se engane, torcedor, essa vitória quase virou derrota. O garoto, que vinha recebendo módicos R$20 mil por mês, estava com o contrato se aproximando do fim e já era alvo de propostas pesadas. A diretoria do Tricolor, num primeiro momento, tratou a renovação como uma formalidade. Grande erro. O futebol moderno não permite vacilo quando se trata de talento promissor. Foi então que o Cruzeiro entrou forte no jogo. Com uma oferta de R$150 mil mensais e nada menos que R$10 milhões em luvas, o clube mineiro balançou o staff do jogador. E o São Paulo ainda oferecia valores muito abaixo do mercado. A negociação se arrastou por semanas, com sucessivas recusas por parte dos representantes de Lucas. Até que a diretoria tricolor entendeu o risco real de perder mais um garoto de Cotia sem retorno à altura. A proposta subiu para R$120 mil por mês e um bônus de 5 milhões. Foi o suficiente para convencer o atleta, que mesmo assim abriu mão de cifras maiores para seguir no clube onde foi formado. O caso de Lucas vai além de números. Mostra caráter, identificação e visão de futuro. O atacante entendeu que no São Paulo tem espaço, visibilidade e apoio da torcida. Preferiu permanecer no clube que o revelou a buscar cifras maiores em outro lugar. Isso diz muito. No entanto, a demora para reconhecer seu valor expôs falhas graves da diretoria. Não dá mais para tratar jogadores da base como se fossem secundários. Cotia é um ativo estratégico e deve ser gerenciado com visão, não com improviso. A valorização precisa ser antecipada e não reativa. O Palmeiras também estava de olho. Mesmo sem oficializar proposta, sinalizou que igualaria qualquer oferta nacional. Já o Bahia chegou a apresentar números, mas abaixo dos concorrentes. O assédio foi real e crescente. A pressão da torcida e da mídia também contribuiu para o desfecho positivo. Afinal, perder Lucas para um rival direto seria desastroso. A novela da renovação serviu de alerta. O São Paulo não pode mais esperar o mercado reagir para então se mexer. Precisa ser protagonista nas negociações com seus talentos. E se o desfecho foi feliz, o enredo teve seus dramas. O clube começou oferecendo apenas R$40 mil. Depois, R$60 mil. Só com a sombra do Cruzeiro e o temor de ver Lucas indo embora é que a proposta chegou a um patamar competitivo. Isso demonstra que a lição ainda precisa ser aprendida. Reconhecimento de talento deve vir antes da ameaça de perdê-lo. Lucas mostrou que tem personalidade, que quer fazer história no tricolor. E agora, com o novo vínculo assinado, a expectativa é de que evolua ainda mais. Mas nem tudo são flores. A renovação de Lucas veio acompanhada de um novo capítulo. Do problema crônico que assola o clube. O departamento médico, após quase 2 meses afastado por lesão, o atacante retornou, jogou 2 partidas e voltou ao DM. A reincidência levanta questões sérias sobre os protocolos de recuperação adotados no Refs. Por que os jogadores do São Paulo demoram tanto a se recuperar? E por que tantos sofrem com recaídas logo após o retorno? O torcedor observa e cobra. A impressão é de que os atletas não estão sendo preparados de forma adequada para o retorno aos jogos. E isso tem impacto direto na montagem do elenco e nos resultados dentro de campo. Toda semana tem um novo lesionado. Ou pior, um jogador que volta e logo sente novamente. Casos como o de Luciano, Arboleda e agora Lucas são recorrentes. A reincidência virou rotina e isso precisa mudar. O futebol moderno exige eficiência física. E o São Paulo parece estar atrasado nesse quesito. A diretoria afirma que houve modernização dos métodos, novos equipamentos e atualização na estrutura do refis. Mas os resultados seguem decepcionantes. Será que o problema está no aparato físico ou na metodologia dos profissionais? Muitos defendem uma revisão profunda nos protocolos, nas cargas de treino e no diálogo com os jogadores.
A recuperação deve ser personalizada e baseada em escuta ativa. O atleta precisa confiar no processo. Caso contrário, a insegurança afeta o desempenho e a frequência em campo. Esse tipo de instabilidade física gera reflexos não apenas técnicos, mas psicológicos. Um jogador inseguro fisicamente raramente rende 100%. E o São Paulo tem pago caro por isso. Além do impacto esportivo, há o prejuízo financeiro. Um atleta que vive no DM perde valor de mercado. Em tempos de orçamento apertado, isso não pode acontecer. O clube precisa cuidar melhor dos seus ativos. E isso começa com um departamento médico funcional, moderno e responsável. Paralelamente a tudo isso, o São Paulo avança em um projeto que promete transformar sua relação com o torcedor, o Banco Digital. A parceria com o Magnum Bank, que estava parada desde o ano passado, voltou a ganhar força nos últimos dias. Um outro grupo bancário até tentou tomar o lugar da Magnum, oferecendo uma proposta alternativa ao presidente Júlio Casares. Mas as conversas não evoluíram. Ruídos de comunicação e falta de garantias fizeram o São Paulo voltar ao plano original. O objetivo é criar uma plataforma financeira exclusiva para os torcedores, com produtos, benefícios, experiências e contas personalizadas. Não se trata apenas de modernizar, é uma estratégia de fidelização e geração de receita. O torcedor não quer apenas consumir o clube, ele quer fazer parte dele. E esse tipo de projeto pode estreitar os laços, gerar engajamento e abrir novas fontes de arrecadação. Basta olhar para exemplos de fora do país e até de outros clubes brasileiros que já avançaram nesse sentido. Com a força da torcida são paulina, esse banco digital tem tudo para se tornar um sucesso. Mas o projeto precisa sair do papel. O torcedor está cansado de promessas, quer ver resultados, quer sentir que está sendo incluído. Se bem executado, o banco pode marcar o início de uma nova era fora das quatro linhas. Uma era onde o São Paulo se conecta com seus fãs de forma moderna, interativa e vantajosa para ambos os lados. É a chance de profissionalizar ainda mais a gestão e fortalecer o clube financeiramente. Por fim, chegamos a outro ponto crítico, a situação contratual de Alan Franco. O zagueiro argentino é hoje o melhor defensor do elenco. Seu contrato vai até o fim do ano e nada de renovação. Desde o ano passado, o clube tenta, sem sucesso, costurar um novo vínculo. A dificuldade: dívidas antigas com os empresários do jogador e divergências nos valores de salário e bonificação por assinatura. Enquanto isso, o mercado observa e se movimenta. Cruzeiro e Palmeiras monitoram a situação. Ainda não houve propostas formais? Claro, mas as sondagens existem. O risco de perder o jogador de graça é real. E isso seria mais um golpe para o tricolor? Alan Franco tem liderança, experiência e entrega. Não é facilmente substituível. O São Paulo já deveria ter resolvido isso há meses. O tempo está correndo. A partir de julho, o jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. E o tricolor não verá um centavo. O mais alarmante é que o entrave passa por um problema que poderia ter sido resolvido com boa gestão: o não pagamento da comissão acordada com os empresários na chegada do atleta. Enquanto isso não for resolvido, qualquer conversa de renovação vai esbarrar na desconfiança. E com razão. Ninguém quer seguir num clube que não cumpre acordos anteriores. O São Paulo precisa quitar o que deve, negociar com transparência e garantir a permanência de um jogador fundamental. É preciso agir com a mesma urgência usada na renovação de Lucas Ferreira. Mas aqui, o tempo é ainda mais curto. Alan Franco é peça-chave do sistema defensivo. E se sair, deixará uma lacuna difícil de preencher. O clube não pode cometer o erro de deixá-lo escapar como fez com tantos outros no passado. A hora de resolver é agora. Não dá para adiar mais. Enquanto acerta em algumas áreas e patina em outras, o São Paulo vive um momento de definição. Cada decisão tomada agora pode definir o rumo da temporada e até do futuro do clube. A renovação de Lucas foi um acerto. A indefinição de Alan Franco, um alerta. O banco digital, uma promessa que precisa virar realidade. E o departamento médico, uma urgência que exige mudanças profundas. A torcida, como sempre, segue atenta, porque amar o São Paulo é também cobrar.
e querer vê-lo no lugar que merece, no topo. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Você acredita em destino, torcedor são paulino? Pois prepare o coração, porque a bomba que caiu no Morumbi nesta manhã deixou toda a torcida em polvorosa. Ronaldinho Gaúcho, sim, ele mesmo, o bruxo, o gênio, o mago do futebol mundial, mandou um recado especial ao São Paulo FC. O que era para ser apenas uma menção despretensiosa, em uma entrevista descontraída, se transformou em um verdadeiro furacão nas redes sociais e reacendeu no torcedor tricolor aquele velho sonho de ver o clube sendo exaltado pelos grandes nomes da história do futebol. O que Ronaldinho falou mexeu com o orgulho da torcida e ao mesmo tempo pareceu um convite à reflexão. Ou até, quem sabe, o prenúncio de algo maior. Em um bate-papo transmitido por um canal internacional, o eterno Camisa 10 foi perguntado sobre os clubes brasileiros que ainda mexem com sua paixão futebolística. De maneira surpreendente, Ronaldinho citou o São Paulo como um dos clubes mais importantes do Brasil, exaltando a história, a torcida e principalmente o potencial do tricolor para voltar ao topo do futebol mundial. O São Paulo é gigante, um time que sempre impôs respeito dentro e fora do país. Tem camisa, tem história e tem torcida. Falta só uma coisinha para engrenar de novo, disse com aquele sorriso enigmático que só ele tem. Claro que bastou isso para que as redes sociais fossem tomadas por teorias, palpites e uma avalanche de emoção. O torcedor são paulino, que não esquece jamais as noites mágicas da Libertadores, os títulos do Mundial e o futebol arte que sempre fez parte do DNA do clube, se agarrou a essas palavras como um sinal divino. Afinal, quando uma lenda como Ronaldinho reconhece o poder de um clube, é porque ainda há lenha para queimar. É como se ele estivesse despertando o gigante adormecido com um simples gesto. O mais intrigante é que Ronaldinho não apenas falou, ele provocou. Deixou no ar uma sensação de que o São Paulo precisa apenas se reconectar com sua essência, com a ousadia que o tornou temido. Falta ousadia? Falta acreditar que dá para encantar de novo? Soltou o bruxo. E nós, como bons torcedores, sabemos exatamente do que ele está falando. O São Paulo dos anos dourados era mais do que um time, era um espetáculo, um show em campo. E o recado de Ronaldinho, mesmo que indireto, pareceu cutucar quem está no comando para reacender essa chama. Os bastidores do Morumbi, claro, pegaram fogo com a declaração. Fontes próximas à diretoria confirmaram que a menção de Ronaldinho caiu como uma bomba positiva. Alguns membros do departamento de marketing já cogitam uma possível ação envolvendo o craque, seja em um evento comemorativo, em campanhas de imagem ou, quem sabe, algo ainda maior. Há quem diga que um convite informal já foi enviado a ele para visitar o CT da Barra Funda. A ideia? Reaproximar o clube de figuras que representam o futebol arte, que um dia também foi marca registrada do tricolor. E o torcedor, é claro, foi a loucura. Teve camisa personalizada do Ronaldinho com as cores do São Paulo pipocando nas redes, montagem dele ao lado de Raí, Kaká e Rogério Ceni, e até petições pedindo para que ele assuma algum papel simbólico no clube. É loucura? Pode ser. Mas o futebol vive de paixão e o São Paulo sempre foi palco para os sonhos mais improváveis se tornarem realidade. E convenhamos, se alguém é capaz de colocar fogo em qualquer torcida com uma frase, esse alguém é Ronaldinho Gaúcho. Mas... durante o mesmo bate-papo, Ronaldinho ainda foi além. Se o São Paulo resolver investir em jogadores que encantem, que façam a diferença, volta a ganhar tudo. Falta só dar esse passo. O mundo está esperando o São Paulo voltar a ser o que era. Foi o suficiente para disparar rumores nas rádios esportivas e nos programas de debate. Estaria o São Paulo se movimentando nos bastidores para uma reestruturação ousada, baseada em nomes de impacto? Estaria o recado de Ronaldinho se referindo a algo que ele sabe e o público ainda não? Para alguns jornalistas, a fala do craque pode ter sido só um elogio casual. Mas para o torcedor que conhece o poder de uma palavra no momento certo, há algo mais por trás. O São Paulo, neste exato momento, vive uma fase de reconstrução em seu elenco.
tenta se afirmar com jovens talentos e busca retomar sua posição de protagonista. As palavras do bruxo soaram como uma senha. É hora de virar a chave. E quem melhor para nos lembrar disso do que alguém que viveu a essência do futebol alegre e vencedor? É impossível ignorar o peso simbólico de Ronaldinho para o futebol brasileiro. Seu nome transcende clubes, rivalidades e até mesmo fronteiras. Quando ele fala, o mundo escuta. Quando ele menciona o São Paulo com respeito e admiração, está legitimando tudo o que essa camisa representa. E, ao mesmo tempo, está apontando o caminho. Ousar, brilhar, inspirar e, por que não, encantar novamente? O mais curioso é que Ronaldinho sempre teve uma relação de respeito com o São Paulo, mesmo nunca tendo vestido a camisa tricolor. Ele enfrentou o clube diversas vezes em sua carreira e em todas deixou claro o respeito que sentia pelo adversário. Em uma das entrevistas antigas, chegou a dizer que jogar no Morumbi era especial, pela energia que vinha das arquibancadas. Agora, ele retoma esse discurso em um momento em que o São Paulo precisa, mais do que nunca, se reencontrar. E os mais apaixonados já começaram a especular. Seria possível imaginar Ronaldinho envolvido em um projeto de revitalização do futebol do clube? Seria ele um dos nomes cogitados para um cargo simbólico, como embaixador tricolor? Não seria a primeira vez que uma estrela internacional se aproxima de um clube com o qual tem identificação e decide contribuir fora das quatro linhas. No São Paulo, essa possibilidade empolga e acende debates. A verdade é que o São Paulo está carente de figuras que inspirem, e Ronaldinho é, sem dúvida, uma das maiores fontes de inspiração da história do futebol mundial. Suas palavras vieram como uma espécie de profecia. Voltem a sonhar, torcedores do São Paulo, porque o mundo ainda espera muito de vocês. Em tempos de tantas incertezas no futebol brasileiro, ouvir isso de alguém que encantou o planeta inteiro é como uma dose de esperança injetada diretamente no coração tricolor. Nos grupos de WhatsApp, nas páginas de torcedores e nas arquibancadas digitais que se espalham pela internet, o assunto dominou completamente. Teve quem chorasse, teve quem risse, teve quem lembrasse dos tempos em que o São Paulo era temido na América e no mundo. E teve quem dissesse que esse recado do Ronaldinho vai marcar uma virada. É cedo para afirmar? Talvez! Mas o futebol vive de momentos, e esse, sem dúvida, está sendo um dos mais simbólicos do ano para quem carrega o escudo do São Paulo. No peito. Vale lembrar que Ronaldinho conhece como poucos os bastidores do futebol mundial. Se ele disse que o São Paulo tem potencial para voltar ao topo, é porque sabe o que está dizendo. Ele viu, viveu e protagonizou eras douradas. E agora, mesmo do lado de fora do campo, parece estar enxergando um brilho que precisa apenas ser polido. Nos bastidores do São Paulo, já há movimentações para aproveitar o impacto dessa fala. O marketing do clube estuda lançar ações com o mote "Voltar a encantar", inspiradas justamente nas palavras de Ronaldinho. A torcida, por sua vez, já começou a pedir mais ousadia nas contratações e atitude da diretoria. É como se um novo ciclo estivesse sendo pressionado a começar. E tudo graças a uma simples, mas poderosa declaração. É impossível ignorar o timing dessas palavras. Justamente agora, quando o São Paulo se aproxima de decisões importantes no calendário e vive um momento de transição, o recado de Ronaldinho surge como uma fagulha capaz de incendiar o espírito do clube. Jogadores jovens, comissão técnica e diretoria precisam entender que há olhos atentos e corações ansiosos pelo renascimento do tricolor. E se há algo que Ronaldinho sempre representou, foi a magia do imprevisível. Seu futebol era feito de lampejos que mudavam o jogo, e talvez, apenas talvez, esse recado seja o lampejo que o São Paulo precisava para retomar seu caminho de glórias. Porque mais do que títulos, o São Paulo sempre foi sobre identidade, sobre jogar bonito, sobre emocionar, e quem melhor para lembrar isso do que Ronaldinho Gaúcho? O bruxo não disse tudo com palavras. Seu olhar, seu tom e seu respeito carregam mais significado do que qualquer frase ensaiada. Ele viu em nós o que talvez muitos tenham esquecido, que o São Paulo, quando joga com alma, é capaz de parar o mundo. E agora cabe a nós, torcedores, dirigentes e jogadores, ouvir esse chamado.
Seja como um recado casual ou uma convocação velada, Ronaldinho reacendeu algo em todos nós. A esperança, o orgulho, a vontade de ver o São Paulo novamente como protagonista. Talvez ele não tenha feito mágica dessa vez, mas deixou claro que acredita. E às vezes, torcedor, tudo começa com isso, com alguém que ainda acredita e... Agora é a nossa vez! Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.